Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast. Hoje é um podcast que quero fazer com vocês sobre algumas experiências que eu tive nas últimas reuniões que eu participei com alguns clientes. E para a gente entender uma grande deficiência que às vezes nós empresários temos e não queremos de fato encarar essa situação. É, Primeiro ponto de tudo que eu mais tenho visto no mercado e debatido com as pessoas é que a gente fala muito no quesito de gestão de pessoas, gestão empresarial, e eu vejo a maioria das pessoas tratar essas temáticas buscando algo do gênero, como é que eu posso dizer? Que não seja matemático. Pronto, vamos voltar para o jardim de infância, para as operações básicas, que é de fato ali que a gente tem que entender que toda gestão que não é traduzida em números é uma gestão que vai tender ao fracasso. Provavelmente não é uma certeza. Porque eu vejo muito em grandes empresas, empresas de vários portes, quando a gente vai falar com o gestor, ou quando a gente vai falar com a principal liderança, as pessoas estão muito focadas em falar em temas abstratos. E esses temas abstratos não traz a devida, né, e a comprovada capacidade de gestão de uma empresa. De todos os influenciadores digitais, empresariais que a gente analisa, poucos são esses profissionais, esses influenciadores que estão ali falando sobre números, falando ali sobre quanto aquela gestão de fato tem tomado decisões, as reverberações dessas decisões em números. Eu me lembro bastante bem, há uns anos atrás, eu conversando com um amigo, com um colega, e ele falando assim para mim: não, Valdemir, a empresa da fulana, ela é muito boa, porque não sei o que, o problema é as despesas. Aí o problema é a despesa? Ela, não, porque assim, o custo a empresa paga, mas a despesa da empresa a empresa não consegue pagar. Ou seja, pessoal, falta, às vezes, a gente ter essa clareza que se a empresa não pagar a despesa dela, não está sendo capaz de vigorar e de crescer. Né? Basicamente o seguinte: eu tenho uma DRE aqui, na minha DRE aqui, você tem faturamento, as deduções de faturamentos, aí você tem um custo. O custo de serviço prestado, o custo da mercadoria produzida, o custo da mercadoria industrializada. E esse custo, abaixo dele, qual é o resultado que aqui eu tenho? Você tem o lucro bruto da operação. E aí ele dizia: não, o lucro bruto é R$ 1.000. Mas aí eu tenho de despesas após o lucro bruto R$ 10.000. Então eu estou tendo um prejuízo de um lucro, né? Ele fala lucro de R$ 9.000. E não é nem um lucro líquido ainda nessa estrutura da DRE. Isso representa que a empresa não tem capacidade de se manter. O negócio precisa ter mais margem e ter mais volumes de venda. E nesse ponto é que as pessoas não entendem o que é margem e volume de venda. E isso às vezes é muito básico. Mas vou tentar contextualizar para vocês aqui. Imagina o seguinte: esse celular ele custa R$ 5.000. Ele vale R$ 5.000 no valor de mercado. Entretanto, eu gasto com ele R$ 4.900. Quanto é que seria meu lucro desse celular? Seria R$ 100. Entretanto, R$ 100 eu teria que pagar o meu salário, o salário dos funcionários, de todo mundo que compõe a empresa. Seria possível com R$ 100? Claro que não. Então eu precisaria vender muito mais celulares ao ponto que esses R$ 100 virasse R$ 10.000 para custear salários e despesas. Só que quanto mais eu cresço o volume de vendas, também cresce a estrutura da empresa e esses custos vão aumentando em conjunto. O custo da estrutura. E esses R$ 10.000 de lucro dessas vendas não seria o suficiente para cobrir. E é neste ponto que as pessoas estão errando de maneira categórica, de maneira drástica, de não entender isso. Vou dar outro exemplo para que vocês possam compreender essa sistemática. Na Control Pax, qualquer contratação nova que a gente faça, entenda nova o seguinte: eu tenho aqui mais de 40, eu tenho 42 postos de trabalho.
Então, se uma pessoa sair e outra entrar, eu tenho um custo, né, da demissão e o custo da contratação. Esse custo de demissão já está previsto, porque a gente tem um controle disso, então é um custo totalmente da nossa previsão orçamentária, vai ser pago, porque a gente está provisionando isso mensalmente. O custo da contratação é um custo baixo, né? O maior dificuldade da contratação é de achar as pessoas adequadas para compor o nosso time, dentro daquilo que a gente acredita. E aí eu tenho um custo ali, basicamente, de cada contratação de algo de torno de custo total, né? Aproximadamente 2.500 a 13 mil reais. Só contratação. Entretanto, quando eu vou fazer contratações de ampliação de estrutura, o meu custo da ampliação é algo em torno de 15 mil reais, com toda a infraestrutura que essa nova pessoa vai comportar dentro da empresa. Computador, sistemas, a própria contratação dela, fardamento, tudo isso vai gerar em torno de 15 mil reais, uma pessoa sendo somada integralmente, sem ser uma reposição de outra pessoa. Essa clareza me traz a convicção que eu preciso ter caixa, ter armazenamento de caixa, reservas de caixa. E é isso que me dá a habilidade de permanecer forte no mercado, porque a gente faz esse dever de casa. A gente entende quanto é o lucro, a gente entende quanto é a gente tem a taxa de inadimplência. Nós vemos todos esses cenários e trabalhamos dentro deles com base nas informações numéricas que estamos ali recebendo e validando aquelas operações. E aí está a grande falha do início da grande maioria dos empresários. Querer tanto que as coisas aconteçam que se esquecem de validar isso numericamente. Porque está acreditando no objetivo e não está traduzindo o objetivo em números. Aí está a falha. E é por isso que nós temos tantos dados de falência de empresas no primeiro ano, nos primeiros 5 anos. Poucas pessoas que sobrevivem os primeiros 5 anos. E nós sempre temos uma estimativa, algo em torno de sobrevivência, de algo de 20% de sobrevivência durante 5 anos. A Contropax com 12 anos, muita gente olha assim, não, é empresa sólida. Eu disse, não. Empresa sólida é aquela que todo dia está pronta para trabalhar, é aquela que todo dia está pronta para entender seus dados, os seus números e encontrar seus resultados. E ter um time unificado na busca desse propósito. Isso é uma empresa sólida. Tempo não significa futuro. Tempo significa o que foi feito já para trás e olhar o que deu certo, o que deu errado, se preparar para as mudanças que a gente pode adaptar. Então, o que eu tenho mais a trazer e mais de importância a trabalhar e sensibilizar vocês no podcast de hoje, pessoal? Defina as suas referências, numericamente falando, suas referências financeiras. A referência financeira que você vai ter diária, semanal, mensal e anual. É fundamental essas referências. Elas vão dar indicadores de decisões que você precisa tomar constantemente. E um indicador de decisão muito básico é você entender o crescimento da sua empresa. Olha, crescer uma empresa é muito difícil. Sustentar esse crescimento é mais ainda. E eu quero que você entenda isso da seguinte forma. Eu estava falando sobre o exemplo celular, que era 100 reais, mas para me puxar meu volume de despesa, eu precisaria que esse lucro de 100 reais tivesse a capacidade de eu ter uma escala de venda suficiente que esse valor chegasse a 10 mil reais. Então, esse é um ponto. Eu falei da escala para chegar a um valor monetário. Então, mas a minha margem aqui é muito pequena, só de 100 reais. O que eu preciso fazer? Aumentar mais a minha margem para me ter mais valor agregado nesse produto, mais capacidade, gordura para poder queimar essa reserva, esse lucro durante a operação. Porque se a minha escala, minha margem é muito pequena, todo negócio de margem muito pequena tem que ser um negócio de muita excelência. Porque qualquer erro que você comete nessa operação consome integralmente o resultado da sua empresa. E aí você não pode ter muitas margens para erros. Na verdade, ninguém pode ter margem para erro, né? Mas erros acontecem. E dentro de produto com margem baixa, é problema certo. Você é difícil até para crescer sua operação perante a isso.
você vai precisar estar muito alavancado em capital. Capital de natureza, capital intensivo. Quando a gente fala de capital intensivo, é você pensar da seguinte forma: eu preciso tanto de capital para crescer que a minha empresa, mesmo ela gerando lucro, lucro sendo baixo, o dinheiro não consegue retroalimentar a minha máquina. Vamos lá. Se eu tenho 10 mil reais de lucro no mês, 10 mil reais de lucro no mês, tá certo? Comigo, pequeno empresário, tá um negócio começando a ser interessante. Concorda comigo? Mas se eu preciso, para ampliar minha empresa, eu preciso de 50 mil. Quanto tempo eu tenho que esperar para fazer ampliação de empresa se meu lucro é 10 mil reais? Eu preciso esperar no mínimo 5 meses? Não, porque eu ficaria zerado. Eu precisaria esperar no mínimo aí, para ser razoável, o dobro disso, 10 meses. Ou seja, para me crescer as minhas operações. Quando era que eu possa arranjar novos investimentos, eu teria que esperar 10 meses de lucratividade para que eu possa criar uma reserva. Isso pensando que todo o meu lucro vai virar reserva. Para que depois eu possa me voltar ao meu crescimento empresarial. Então, é sobre este ponto e sobre esse olhar que tem que estar o nosso pensamento na tomada de decisão empresarial. Quantas pessoas hoje, quantos empresários você conhece que está falando de fluxo de caixa, que está falando de DRE, de lucro, de rentabilidade, de ROI, de indicadores financeiros do balanço, de índice de liquidez, de índice de rentabilidade, né, de índice de endividamento, tá certo? Qual o indicativo do PL da sua empresa? Então, esse é o grande problema. A falta de maturidade que a grande maioria de nós temos referente a esses dados, aí estão nossos erros. Quanto mais as suas decisões for voltada para essa estruturação, melhor e maior provavelmente vai estar a sua empresa. Valdemir, por que você usa muito a palavra provavelmente? Quando eu estou fazendo uma gestão de qualquer empresa, analisando qualquer dado da minha conjuntura, eu faço uma análise muito fria, muito objetiva, de entender o que me favorece, o que me desfavorece. Quanto mais recursos e observações eu trago para favorecer a gestão da minha empresa, mais forte e mais preparado eu estou para as adversidades. Entretanto, tem adversidades que são absolutas e torna o produto, né, ali quase que impossível de sobrevivência. Tem alguns exemplos que ao longo da história se provaram muito disso, né? Quando eu era criança, essa palavra, essa frase, mas quando eu era criança, já remete ali que a pessoa já passou dos 30, né? Quando eu era criança, a gente tinha um hábito no final de semana, de família, de alugar fita cassete. Fita cassete, pessoal, é como se você tivesse hoje a Netflix pega dentro de um negócio um pouco o dobro disso aqui desse celular, você botava num negócio assim para assistir o filme, entendeu? Depois você fazia um negócio e rebobinava. Você que é mais novo, vá lá no YouTube e bota que você vai ter essa raridade arqueológica para ser encontrada. Depois disso, veio os DVDs, né, que é um CDzinho que a gente fazia a mesma situação, só não tinha necessidade de rebobinar. Mas esses negócios, pelas plataformas de streams novas, né, como tantas tem aí no mercado, deixou de existir. Então, por mais sólido que ele fosse, por mais reserva de caixa que ele tivesse, por mais preparado que ele fosse naquela situação, o problema e a demanda que ele resolveria, que ele resolve, deixou de existir. Então, se esse problema, se a minha empresa deixa de resolver problemas, deixa de ser solução, deixa de ser um vetor de resultado, ela vai deixar de existir. Entendendo isso, é por isso que eu falo que provavelmente, se você tiver cercado de todas as outras estruturas, você vai conseguir ter sucesso. Até mesmo um segmento deixa de existir, você pode remodelar ele para uma nova existência daquele processo, né, daquele capital que você tinha. Agora, entretanto, se sua empresa não tem capital de reservas, não tem um time qualificado e uma possibilidade de migrar de mercado, então, automaticamente essa operação vai ser descontinuada por isso. Por essa necessidade, por essa demanda, por essa particularidade de mercado.
não pelo fato de que você não estava preparado, né? Preparado com seus indicadores, com seus dados e rentabilidades. O ponto aqui que eu quero que você se lembre dessa observação que eu estava dando no celular sobre escala e margem. Qual é a jornada ideal? É que você sempre busque a escala trabalhando um aumento de margem, não uma redução de margem. E aí, quando eu falo com algumas pessoas, a pessoa fala assim: Valdemir, se eu quero escalar muito, a minha margem tem que ser muito baixa. Mas no seu produto principal, a sua margem pode ser muito baixa. No seu produto celular. Mas no celular, você tem a capa, você tem a película, que pode ser os produtos de maior margem de valor agregado. Só que, de fato, tem que compensar essa margem. Não pode você vender um produto de R$ 5.000, uma margem de 100, e os produtos de valor agregado, você vai ter uma margem de 90%, mas essa margem de 90%, o custo do produto vendido é apenas R$ 50. Ou seja, se eu tenho uma margem de 90% do produto de R$ 50, eu vou ganhar R$ 45 de lucro, que é menor do que o lucro do meu produto. Então, continue viabilizando essa operação. E é esses pensamentos que as pessoas têm na grande maioria das vezes. E eu digo isso porque vem muito forte em mim uma outra lembrança. É muito bom o tempo, né? O tempo nos dá a possibilidade de vários comparativos, sabe, Manuel? E desses comparativos, eu nunca esqueci um cara que estava fazendo um negócio, que ele era um negócio milionário, que não sei o que e tal. Ele ia comprar 1 milhão de CDs, e esse 1 milhão de CDs, e cada CD ele ia ganhar 1 centavo de lucro. Aí tu vai vender 1 milhão de CDs, coisa de gente que tem mais idade, pessoal. E vai ganhar 1 centavo de lucro. Aí tá, esse lucro que tu tá falando é tipo assim: o CD custa R$ 1. Tu vai vender o CD por R$ 1, mas ele te custou 99 centavos. Aí é isso aí mesmo. Eu tenho 1 centavo que a gente vai vender mais de não sei quantos milhões, não sei o que e tal. Eu disse, cara, se é 1%, tu não vai ter capacidade de pagar o imposto. Teu negócio já nasceu morto. O teu negócio não existe para economia real. Saber o que é margem e lucratividade, rentabilidade, vai lhe dar a clareza de decidir melhor, de construir melhor. Então, isso você só consegue fazendo projeções. Eu sei que é do nosso ímpeto querer fazer as coisas acontecer. É sensacional. Eu já tive muito disso já. Mas querer fazer as coisas acontecer não é ter lucro. Não significa ter lucro. Porque você não fez a conta da viabilidade. Não fizemos pesquisa para isso. E é nesse conceito de maturidade, de dados empresarial, que um empreendedor, quando ele vai amadurecendo, ele vai entendendo, ele vai olhando, ele vai construindo, ele vai prosperando. Eu tive, eu tive agora algumas experiências no sentido de olhar para algumas pessoas que e olhar porque elas eram muito bem sucedidas. E como dizia um autor de um livro, acho que foi de Napoleão que eu li, né, Napoleão Hills, ele dizia muito que o sucesso ele deixa rastros. E o rastro do sucesso está na trajetória das pessoas que a gente admira e reconhece como sucesso. Eu estou falando especificamente, pessoal, sucesso financeiro, sucesso econômico, sucesso empresarial. As outras vertentes, não quero eu aqui trazê-las porque acho que não tenho essas habilidades. E está sempre construindo essa história, né? Olhar para isso. E essas pessoas que têm muito sucesso, eu vejo que elas acharam têm um excelente produto, têm uma demanda de mercado, consegue satisfazer aquelas pessoas, mas elas sempre estão olhando para as informações que compõem o mercado dela. A composição do mercado dela, o tamanho do mercado, a capacidade que você consegue vender aquela mercadoria, como você pode agregar mais valor na venda daquela mercadoria, como naquela mercadoria, naquele serviço, o que de fato você consegue tracionar dentro dessa operação. E para que isso fique muito claro, né, fique muito óbvio, eu fico muito tentando elucidar isso com um exemplo mais simples, objetivo, que você possa ali ser contundente
naquilo que está afirmando. E eu só consigo chegar a isso fazendo as comparações simbólicas, como a xícara, como o celular, como o chá, né? Então, agregando valor a esses produtos, definindo o quanto isso custa e o quanto tem de lucratividade, olhando para isso, mas depois olhando para o todo que é a empresa, para saber a necessidade do volume de venda dessa operação e no final das contas quanto sobra. Hoje o Brasil, dentro do Brasil existe vários custos reais. Existe o custo da aquisição de cliente, existe o custo, né, da mercadoria, do serviço, do produto industrializado, existe as despesas, né, administrativas da sua empresa, existe o custo tributário, existe o custo burocrático, existe o custo dos trabalhadores, existem vários âmbitos empresariais, financeiros, que devem ser olhados, devem ser validados, e as pessoas estão querendo fazer o quê? Não, vamos tocando aqui, porque o que importa é a cultura, porque o que importa é a gestão de processo, aquilo outro. E o dinheiro? Como é que fica? Essa é a grande pergunta da vez, Emanuel. E o dinheiro, como é que fica? Tem gente que falava para mim é, tem um ditado que eu preciso falar para você, não, o caixa é o rei. Eu disse, não, não, senhor. O caixa não é o rei. Quem é o rei é o lucro. Mas o caixa ele é o imperador. Porque se o rei já é um poder absolutista, né? Imagina o imperador. O imperador é uma figura muito maior do que isso, né? Então, se você tem lucro e não tem caixa, você não vai sobreviver. Então, o caixa ele é muito forte. E se você tem caixa só através de aporte financeiro seu, de empréstimo e de investimento de terceiros e não tem lucro, como é que isso vai parar de pé? Isso não é uma filantropia que não tem necessidade de um retorno dessa operação. Uma hora essa operação tem que dar retorno. Então é nessa conta que nós, empresários, temos que olhar e ser pragmático. A gente às vezes se acha, num conceito geral mesmo, assim, muito inteligente, porque é um empresário, que aquilo outro. E eu digo assim, cara, você tem uma inteligência. Todos nós, seres humanos, temos uma inteligência. Mas qual é o tamanho da sua inteligência comparada dentro do seu mercado? E hoje, quando eu olho para o meu mercado, eu faço o seguinte ponto. Qual é o tamanho que o meu mercado é? E quais são os outros mercados que eu não trabalho, que eu posso me aproveitar deles, pelo trabalho que eu já construí nesse mercado e gerar resultado financeiro também? É dessa forma que a gente começa a pensar na construção de agregação de valor e de relacionamentos que compõem uma questão muito básica que é a lucratividade. Eu tenho alguns clientes aqui, dois, um do segmento, como ele mesmo diria, de sonho, né, que é de decoração, que é um segmento que de fato torna as empresas mais bonitas, essa questão, e o outro é um segmento que trabalha ali na parte de vidraçaria. E aí eles têm muito um trabalho customizado, sensacional, muito bom, sabe? E aí minha pergunta é, eles sempre têm que estar vindo aqui customizar a estrutura e tal, mas eles poderiam ter produtos de escala que ele não precisaria trabalhar nele, mas que o trabalho de fato seria a demanda do mercado e usar as plataformas para poder vender. Ou seja, a dificuldade que ele tem de personalizar, Juan, ele poderia se sobressair com a segunda linha de produto de escala, que era totalmente tranquilo. Porque se ele faz um produto, um vidro, uma decoração customizada, ele pode fazer isso aqui de forma escalada. Não porque eu pedi, mas porque o mercado compra, né? O mercado compra esse simbolismo. Então, é esses os conceitos que a gente tem que olhar para as empresas e temos que entender, dentro da nossa atividade empresarial, o nosso faturamento de fato, o tipo de venda que ele é, se é uma venda ativa, se é uma venda passiva, se o nosso custo, quanto representa do nosso faturamento, se as nossas despesas, quanto ela representa do faturamento, e tá olhando isso e tomando decisão. Porque se eu não olho isso e tomo decisão, eu posso fazer uma contratação aqui de 20 pessoas. Será se o meu caixa hoje aguenta a contratação de 20 pessoas?
sendo de forma imediata, sendo que eu tenho que ter um investimento de R$300 mil para ter 20 pessoas aqui dentro rodando. É um pensamento que poucas as pessoas teriam essa inteligência de saber. Ou seja, só bastaria se eu não conseguisse contratar 20 pessoas para a minha empresa quebrar. Só 20. Se a receita dessas 20 pessoas, né, que elas iriam gerar, já não estivesse contratada e antecipada por mim. Então, eu poderia gerar a minha solução de problema. Se eu vou contratar mais 20 pessoas para atender nossa demanda de mercado, correto? Correto. Mas o mercado consegue me pagar antecipado R$300 mil para essa contratação? Consegue. Então, eu não mexo no meu caixa, faço a contratação. Não, o mercado não consegue. Então, vou fazer o seguinte, eu vou contratar aqui 5 pessoas, vou testar esse produto, foi validado, o mercado tem necessidade, eu contrato depois mais 5, mais 5, mais 5 e vejo as 10 e vejo as 20 pessoas para compor o time. Dentro de um prazo que eu estou tendo a devolutiva da rentabilidade que o mercado está me exigindo de demanda. Caso contrário, eu teria que ter um aporte financeiro ainda maior para chegar àquele objetivo. E aí, qual seria o pensamento sobre isso? Já que eu preciso de 20 pessoas, R$300 mil, eu posso captar um empréstimo, mas a taxa de juros está muito alta, eu posso arranjar um investidor, esse investidor vai ter capital da minha empresa, da minha operação, ou esse investidor ele vai fazer um contrato de mútuo comigo, caso eu não pago ele vai converter isso em ação. Então, tudo isso é decisão, mas tudo isso olhando para os números, fazendo comparativos, os pensamentos e entendendo o que é melhor para o meu negócio. E é dessa forma que é construído uma história que muito provavelmente vai ter sucesso e rentabilidade financeira. Esse é o grande ponto, sabe? Essa é a grande situação. É saber, na última linha da DRE, quanto foi de lucro, mas desse lucro, quanto é que vira de caixa de fato? Tem inadimplência, não tem inadimplência, quanto representa isso? Então, todas essas palavras que eu estou dizendo, que eu estou exemplificando, que eu estou contextualizando, é para que a gente possa entender e amadurecer nossas decisões. O quanto elas seriam importantes, o quanto elas iriam privilegiar você com essas informações do dia a dia do seu trabalho. Esse é o grande ponto do trabalho. Essa é a grande expertise da nossa atividade empresarial. É entender essas informações, conjuntamente trabalhá-las e dar, no final da ponta, para a gestão empresarial tomar decisões de forma assertiva. Pessoal, se você olha, se você consegue entender a demanda de mercado, conforme nos números da sua empresa, ao longo do tempo, você vai ter uma sabedoria empresarial, de uma gestão financeira, de um comportamento seu, que poucas as pessoas vão ter. E isto não se constrói sozinho, isso não se constrói da noite para o dia. Mas algo em torno de 3 a 6 meses é totalmente plausível a sua empresa estar com essa qualidade de dados e transformar a sua realidade, entendendo isso, sabe? Eu acho que nós, empresários, estamos muito falando e conversando sobre coisas abstratas, que são muito importantes, mas sobre coisas numéricas, coisas financeiras, a conversa tem sido colocada mais à parte. E uma empresa não sobrevive sem números, uma empresa não sobrevive sem resultado econômico e financeiro. Você já pensou sobre isso? Vocês já chegaram a refletir sobre esses pontos? Você já parou e olhou assim, minha conta está no negativo. Teve um fator que levou sua conta para o negativo. Qual foi esse fator que levou sua conta para o negativo? Então, pessoal, acredito eu, com toda a minha convicção, que trabalhar essas informações só lhe deixará mais apto à sua gestão. Nessa construção, você vai conseguir entender o que de fato é resultado da sua empresa. Porque algumas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, né? Eu costumo dizer que tem empresas de pequeno e médio porte que não têm clientes, têm prejuízos. Mas não porque ela dá prejuízo econômico, por conta que alguns clientes não existem. Eles são inadimplentes. E a gente, às vezes, querendo, né, manter o cliente, né, ali com a esperança de pagamento,
em algum momento, o cara não te paga. Então, se ele não te paga, consome seus recursos, ele é um prejuízo da sua operação. E, pessoal, é interessante, sabe? Principalmente na área de contabilidade, na área dos profissionais liberais, e nos pequenos comerciantes, eu também eu vejo muito isso, que, mas se eu não atender ele, ele vai para a concorrência. Que bom que ele vai para a concorrência. Ele vai gerar prejuízo na concorrência ao invés de você. Então, entendeu? Se você olhasse para o seu número, olhasse para o seu problema, a sua felicidade estaria aí. De você entender que esse cara que dá prejuízo é perca de tempo. Você precisa de fato dos clientes que lhe dão lucro. Você precisa dos bons clientes. Mas eu estou trazendo esse ponto porque eu já passei muito por isso. Mas tem aquele cara que é carismático, né, que é aquele cara que ele te promete que vai conseguir algo para ti, que te diz que vai dar certo, mas nunca te paga. Mas sempre vai conseguir outro negócio para ti, para compensar o dele. Então, não caia nesse conto. Olhe para os seus números, traga eles para o seu coração, mas principalmente leve ele para a sua razão. Porque se você estiver alinhado com essas informações, a sua empresa só não voa se você for uma empresa de locação de DVD ou de fita cassete, que são segmentos que não precisa mais existir, né? Então, se o seu segmento não precisa mais existir, seu segmento não vai voar. Mas se o seu segmento atende uma demanda real, atende uma necessidade real, uma necessidade que de fato tem margem e escala, você vai transformar a realidade da sua vida, da vida dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, dos seus clientes, porque o seu negócio é um negócio de estrutura, é um negócio de resultado, é um negócio econômico, é um negócio financeiro. E rentabilizar isso é a sua principal atividade empresarial. Essas reflexões eu me fiz muito dos crescimentos da empresa, porque ao longo dos anos, conversando com os clientes, sempre tinha algumas frases para mim que eram inquietantes. E uma delas era assim: eu vendo, 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 eu não sei cadê meu lucro. Eu vendo, vendo, vendo e só tenho prejuízo. E aí, eu vou dar a resposta para vocês hoje disso. A resposta, ela é simples, ela não é um monstro, ela não é um mistério, ela não é uma caixa de Pandora. Ela é muito fácil. Se você tem uma empresa que a empresa é você mesmo, o custo da empresa é você. Mas se você tem uma empresa que o custo da empresa é 40 funcionários, então para você ter 40 funcionários, você precisa ter 40 cadeiras, 40 mesas, 40 computadores, 40 mouses, você tem que ter banheiro, você tem que ter toda essa infraestrutura que você teve que investir para ter essa operação de pé. Então o seu lucro está no crescimento da sua empresa. Porque, pessoal, para que fique claro para todo bom empresário que uma empresa ela só cresce de poucas maneiras. Se sua empresa tem demanda de mercado, sua empresa tem clientes, sua empresa tem fornecedores, sua empresa resolve problema, sua empresa tem um bom comercial, um bom marketing, uma boa operação, um excelente produto ou serviço, ela vai crescer de três maneiras. A primeira maneira, ela vai crescer com o lucro dela. O dinheiro que você ganha da sua empresa, os 100 mil reais, você vai aportar na sua empresa para fazer contratação de novos funcionários, a compra de novos equipamentos, a compra de uma nova estrutura empresarial. Então, é desta forma, é para aí que o seu lucro está indo. A outra forma, você vai captar um empréstimo e aí, através desse empréstimo, você vai fazer esse crescimento, esses investimentos. A terceira forma, né? A terceira forma ela pode ser duas. Uma, ou você aporta mais dinheiro na sua empresa, ou você arranja um sócio para colocar o dinheiro na sua empresa e divide a sua empresa com alguém. São essas as formas. É aí onde o seu lucro está. É aí onde o seu dinheiro está. E o seu dinheiro também é consumido não só pelo seu crescimento, mas pela manutenção da sua empresa e pelas despesas que você gerou que não foram úteis à geração de receita do seu negócio. O que você gasta que não faz dinheiro na tua empresa? Isto que você gasta e não faz dinheiro na sua empresa
É de fato importante? É necessário? Esse é o grande ponto. Se não, corta. Aí, porque aí está o erro da ausência do dinheiro no caixa da sua organização. Se você entender isso, se você, né, eu costumo dizer assim, na reunião financeira, toda hora é um desvio de foco assim absoluto. Mas se você passar a se apaixonar por essas informações, a única coisa que vai acontecer é você ter uma gestão mais eficiente. A única coisa que vai acontecer é que você vai entender melhor as suas decisões e as reverberações dela no lucro e no caixa da tua empresa. E a partir daí, você vai ter uma maturidade empresarial cada vez mais forte, cada vez mais competitivo, cada vez com mais sagacidade, entendendo novas gerações de recursos. É aí onde está o grande pulo do gato empresarial. Porque se tem uma coisa que a empresa não aceita desaforo de caixa e de margem de lucro, se tem uma coisa que é muito fácil as pessoas se acostumarem a gastar dinheiro. Gastar dinheiro é melhor do que ganhar, Emanuel. Só porque gastar dinheiro não leva para frente. Agora, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, lhe torna um monstro e leva para frente. Entendeu? Então se apaixone por fazer dinheiro, não por gastar dinheiro. Às vezes, quando eu olho meus pagamentos e tudo, faço uma reflexão, a primeira coisa que eu sempre tenho um objetivo neles. Será que eu consigo cortar alguma coisa? Quando eu olho para o meu faturamento, será que eu consigo faturar mais de alguma forma? Tá nessas duas visões. Como diria de uma forma bem simples, um conhecido meu, ser empresário é muito fácil. É só você ganhar mais do que você gasta. Ou você gastar menos do que você ganha. Agora, essa representatividade depende da nossa capacidade. E olhando para todas as informações que eu conversei e pontei aqui para vocês, é um caminho. É um caminho para abrir os olhos e entender os seus resultados. Então, aproveite essas informações. Vou pedir aqui para o marketing, né? A gente vê se consegue colocar uma DRE na tela, tá certo? A próxima vez que eu vier fazer o podcast, né? Que o próximo podcast será feito através do Lucas, porque eu vou tirar um período aí de uma mini férias. Quando eu retornar, eu vou trazer mais essa necessidade de bater nessas informações, que a gente consiga de maneira mais estratégica tomar essas decisões e que vocês estejam mais conscientes disso no dia a dia das suas empresas. Porque é nesse ponto que eu vejo que as pessoas estão se sobressaindo ainda mais empresarialmente. E quem tem falado muito sobre... Pessoal, é porque quando a gente fala uma coisa, parece que exclui outra, mas não é o objetivo, não é esse. Mas quem fica falando muito de coisas abstratas, não coisas, e não consegue buscar a materialização disso, a gente acaba fracassando nesse momento. Então, é neste ponto que nós temos que se ater. Tudo aquilo que falamos com a reverberação no financeiro. Tudo aquilo que falamos com a reverberação no lucro. Tudo aquilo que falamos e fazemos com a reverberação no caixa. Essa é a métrica. Essa é a jornada. É isso, pessoal. E, antes de mais nada, queria agradecer a cada um dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né, desse ecossistema que a gente vive aqui e vibra, começando aí pela Lock7, certificados digitais, né, conta a peraí que agora faltou até a de emoção dos nossos apoiadores. Falar também da X-Tech, empresa especializada em ponto digital. Falar da UnPay, a nossa financeira. Falar também da Mais Talento, uma empresa especializada agora em oferecer bancos de dados, informações e fazer também ali uma parte da análise desses currículos junto com você, dessa triagem dessas informações. Também falar da Wise Caoc, da Sites Caoc, da A2P Partners, todas essas empresas que compõem esse movimento empresarial, que nos ajudam ali a colaborar e a construir esse podcast. Então, meu forte abraço e até o próximo vídeo.